Podcast De Costas para a Plateia. De Costas para a Plateia é o podcast das boas pessoas, liderança, finanças, marketing, empreendedorismo, tecnologia. Temas complexos, abordados de forma simples e descontraída. Este podcast não existiria sem o apoio tão fundamental dos nossos patrocinadores. Já brindámos hoje, Quinta da Minhoteira. Saiba mais em quintadaminhoteira.pt. Consulting Marketing Analytics é pela To Be On. Sabe mais em 2b-on.com. Marcas e publicidades, Laserprint é a grande vantagem. Sabe mais em laserprint.pt. Fábrica Coffee Roasters, café de especialidade. Continua a apoiar-nos sempre com um pacotinho de café aos nossos convidados. Sabe mais sobre o tema e sobre a marca em fabricacoffeeroasters.com. A gigante do material das duas rodas, Grande Polispor. Sabe mais em polispor.com/pt. Imigração tornada fácil, iGo Immigration. iGoimmigration.com. A Bibs Crew Coffee Palace, além de ser o espaço onde gravamos, é uma cafetaria de café de especialidade em Paços de Arcos. Visitem, uma vez que carinhosamente é a nossa casa. O Sapo é o nosso media partner. Acompanhe as novidades através do link dedicado ao nosso podcast. Está aqui o linkzinho. O host deste podcast é orgulhosamente vestido e calçado pela On Running Portugal. E por último, a gravação deste vídeo tem o apoio da GOP Eventos. Se vês os nossos episódios através do YouTube, aproveita e subscreve o nosso canal. Clica aqui no subscrever, no botãozinho aqui do YouTube e está atento às novidades em primeira mão. Bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast De Costas para a Plateia. O nosso convidado de hoje é o grande Tiago Lousa. Oficial de polícia da UEP, atleta de elite, coach de elite e mente por trás do The Lousa Way e CrossFit Alpha Dan. É muito elite numa frase só. Grande amigo Tiago, muito bem-vindo. Obrigado, João. Boa noite a todos. Aqui, segunda vez, vamos aqui aproveitar para ajeitar aqui o microfone. Pois é, este aqui é o início aqui da nossa sexta temporada. A quinta temporada é engraçada, a sexta vai ser primeiro que a quinta. A quinta é uma surpresa que nós estamos a preparar, mas como é mais curta e esta sexta se vai prolongar no tempo, decidi pôr aqui um número à frente. E é o primeiro episódio, um episódio daqui do projeto que o Tiago e a CrossFit Alpha Dan estão também a apoiar. From Regular Human to Alpha Ironman. Estou aqui ao lado de uma pessoa que, além dos milhares de esportes que já fez também um Alpha Ironman. E uma vez que vai apoiar aqui o projeto desde o início, vai ser aqui uma grande mente também por trás aqui de vários eventos que nós vamos organizar para angariar fundos. Decidimos aqui em conjunto, até foi mais ideia dele do que minha, ser aqui o primeiro convidado aqui para o nosso primeiro episódio. Muito bem-vindo, Tiago. Segunda vez aqui no podcast, não é? Segunda vez, um sítio diferente, já com uma estrutura mais evoluída. Mais profissional. Estamos Muito sempre mais. A evoluir, não é? Até gosto muito de me ouvir aqui por este microfone. Acho que a voz fica diferente. Ficou. Está com... Pronto, isto agora... One Man Show, não é? Portanto, da última vez que gravámos, tínhamos aqui o Tiago aqui de volta, que faz sempre muita falta. Agora, infelizmente, não dá para tudo. Portanto, agora, One Man Show e vai agora aqui o nosso primeiro episódio. Bem, vamos começar antes de falar aqui um bocadinho mais profundamente aqui com o Tiago, falar aqui sobre o projeto. Este episódio serve também para servir de apresentação do projeto, para quem está desse lado e ainda não apoia o projeto e quer apoiar, também perceber quais é que são os fundamentos, qual é que é a base, qual é que é aqui a nossa ideia. E, portanto, o que é que me levou aqui a iniciar este projeto de humano comum Alpha Ironman? Basicamente, eu há muito tempo que pratico desporto, já treino aqui com o Tiago há muitos anos, mas realmente, depois do sofrimento que eu passei para entrar na unidade especial, nunca mais me coloquei em tal posição de sofredora de forma permanente. E a realidade é que sempre precisei de ter alguns objetivos externos, ora um plano de treino diferente, ora um objetivo como o ano passado de uma Spartan para me tirar da zona de conforto. E agora, numa altura... Quando este episódio sair, pode já cá estar o Eduardo deste lado ou não. Vai ser mais aqui no final do mês de maio. Portanto, ele pode estar cá ou não. Numa altura em que vem agora um novo filhote, nada melhor do que me inspirar aqui no Tiago, que fez exatamente a mesma coisa e com mais um filho, dedicar-se aqui a um objetivo físico diferente.
Porquê um half Ironman? Comecei a nadar no início do ano, não sabia nadar absolutamente nada, fui desafiado por um colega também de trabalho, que é treinador de triatlo, o grande Nuno Nobre, treinador do Sefra Triatlo, que me convidou para começar a aparecer aqui nas aulas dele de natação. E a realidade é que o gostinho apareceu. Tanto apareceu que ele disse assim, epá, tens de juntar a equipa, fazer aqui uns triatlos. E disse assim, epá, ok, eu posso fazer uns triatlos, mas é para pôr um objetivo, vamos pôr aqui para o ano um Half Ironman. Nós temos também, já temos idade suficiente para perceber aqui as nossas lacunas. Se calhar era fácil eu este ano ir fazer um Half Ironman, mas atendendo ao nível de compromisso que tenho e também de ambição que tenho, acho que para fazer uma coisa onde é sofrer durante 5 horas e acabar, se calhar com um tempo não tão engraçado, não preferi apontar para 1 ano e meio, mais ou menos, 1 ano e 4 meses de preparação, poder desenvolver bem aqui a minha natação e então atacar aqui o Half Ironman no ano que vem. Mas lá está, este lado solidário, estar rodeado de pessoas que olham sempre aqui para este lado, acabou por querer associar aqui este projeto a uma vertente solidária. Pelo que, atendendo que eu gosto tanto da parte da saúde mental, escolhi uma instituição de Lisboa, a Lisbon Mental Health Works, para trabalhar aqui connosco e juntos angariarmos aqui um valor para conseguir contribuir para a sustentabilidade da instituição. Saúde mental é fundamental, eu próprio cada vez mais vou falando sobre isso, já tive aqui alguns episódios sobre essa temática e este projeto vai se dividir em 3 grandes vertentes. A primeira grande vertente é que realmente esta temporada 6 vão ter 16 episódios, cada um deles ligados à parte da saúde mental, mesmo aqui o nosso episódio com o Tiago, a parte final, nós vamos percorrer aqui vários assuntos, desde a parte do treino, de fazer um Half Ironman, a parte da motivação, o mindset, mas vamos acabar aqui com esta parte da saúde mental. Portanto, vão ser 16 episódios sempre focados em áreas diferentes e em temas que eu acho que são fora da caixa. Vamos ter uma madrinha, que provavelmente já terá sido apresentada, mas ainda assim não vou arriscar, que vai estar aqui a curar os episódios comigo, vai nos ajudar aqui em alguns eventos que nós vamos também fazer para fazer de awareness e também para recolher fundos para a instituição. E sem sombra de dúvidas, dar a conhecer esta temática, ajudar a instituição é aqui o primeiro polo. Depois, o projeto tem 16 meses, durante 16 meses vamos ter 16 empresas, uma por mês, que vão transformar em donativo todos os quilómetros que eu fizer correr. Basicamente aquilo que falámos foi €1 por quilómetro corrido. Obviamente depois, se a empresa quiser contribuir com mais alguma coisa, é uma coisa que ainda vamos negociar, mas vamos partir dessa baseline. E em terceiro lugar, ajudar e envolver aqui a comunidade. Todos os meses abrir aqui uma semana para que as pessoas possam fazer um donativo no MBWay, €1, €2. Se nós formos 100 por mês já são €100, ao final de 16 meses já são €1.600, tudo ganha escala. E também ter aqui vários eventos já apoiados também pelos nossos patrocinadores. Vamos ter já pelo menos 2 pensados aqui na box, que vão ser bem fora da caixa e muito fixes para falar desta questão da saúde mental, da performance, desporto, envolver crianças. Sempre aqui ações que realmente fazem com que vá para a frente. E envolver a comunidade, que é fundamental. É algo que nós na box temos como primordial e que estamos sempre a tentar desenvolver. Aqui o Tiago é realmente um exemplo nisso, em envolver as pessoas e a comunidade. E fiquei super contente por realmente um grande obrigado por teres apoiado desde o início aqui com tudo. Realmente aqui o principal objetivo então deste projeto é, sem sombra de dúvidas, conseguirmos falar aqui sobre saúde mental, trazermos este tema à colação, deixar que ele seja cada vez menos um tabu e que passe a fazer parte do nosso dia-a-dia e também motivar-me a chegar um bocadinho mais longe, a sair da minha zona de conforto e a ter aqui então este objetivo de conseguir concluir aqui um Half Ironman com sucesso. É sempre importante, sempre fundamental ter accountability. Vou ter várias accountabilities, desde a parte dos meus seguidores e comunidade também, que me vão estar a seguir e quem eu não vou querer falhar. Todos os parceiros / sponsors que decidiram ajudar aqui o projeto e a quem eu também não vou falhar. E é fundamental naqueles dias de chuva e frio e quando estamos cansados e principalmente com um recém-nascido em casa em que não queremos treinar,
termos aqui alguma cenoura e termos aqui algo que efetivamente nos tire fora de casa e que nos leve mais além. Portanto, estes aqui são os grandes objetivos e agora vamos passar aqui à conversa aqui com o Tiago. Acho que não me esqueci nada daquilo que nós falámos, para não. Acho que basicamente fiz aqui um bom resumo. Também há alguma dúvida, vocês aqui no Spotify, dá para fazer perguntas, agora é muito mais interativo, portanto, há alguma dúvida que tenham aqui em relação ao projeto, sigam o Instagram. No nosso site vamos ter também um formulário para as empresas e ao título individual que queiram apoiar aqui o projeto e vamos em frente. Vamos agora passar aqui ao grande Tiago, grande amigo, mais uma vez muito obrigado aqui pelo apoio e por teres aceito aqui o convite. Estamos a gravar já no final de um dia, o teu já começou bem cedo, o meu também, já cansados, mas ainda assim sempre bem dispostos. É uma característica tua, não é? Sempre bem disposto e sempre pronto aqui a ajudar. Não diria sempre bem disposto, mas pelo menos tento que não transparecer para fora ou na relação e no contacto com as pessoas às vezes o acumular negatividade ou cansaço tem durante o dia, porque acho que muitas vezes nós só temos um contacto com uma pessoa uma vez por dia, ou muitas vezes a pessoa que contactamos também está numa fase mais negativa e acho que temos de tentar passar sempre positividade, ou pelo menos não passar negatividade. Por isso sim, acho que sou sempre relativamente bem disposto. Então, e agora para quem ainda não te conhece, nós também temos aqui com uma falange grande de pessoas que vieram de fora agora aqui destes últimos eventos que fui organizando. Para quem não te conhece, faz aqui uma apresentaçãozinha. Já é a segunda vez, se ainda não conhecem é porque não ouviram o episódio final da segunda temporada, portanto vão lá atrás e vão ouvir porque realmente está incrível. E agora faz aqui uma pequenina apresentação aqui à malta. Ora bem, Tiago Lousa, 41 anos, sou oficial da PSP na Unidade Especial de Polícia. Sou também responsável, CEO da CrossFit Alphaden, uma box, para quem não conhece o termo, um ginásio de CrossFit, treino funcional. Sou também atleta de IROX, que é também uma modalidade ligada ao fitness funcional, Master Coach para essa modalidade em Portugal, onde dou formação de treinadores. E como atleta, o meu background, triatlo, trail, remo, uma série de coisas, e nos últimos anos mais dedicado a fitness funcional, CrossFit, IROX, um bocadinho também Spartan Races, onde fiz campeonatos da Europa, campeonatos do mundo. Portanto, acabo por ser aquilo que atualmente e por moda se designa de atleta híbrido. Senhor desporto. Eu gosto mais de senhor desporto do que atleta híbrido, não. Para além disso, e em termos pessoais, sou pai de dois rapazes, um pré-adolescente com 12 anos e um mais pequenote com quase 3 anos. Felizmente, são os dois saudáveis, felizes, portam-se bem, não dão muito trabalho nem muita chatice, mas acabam por nos ocupar algum tempo. Portanto, eu acho também um bocadinho aquilo que nós temos em comum, João, é sermos multifacetados, hiperativos no sentido positivo, muito empreendedores, não em grandes projetos, não em grandes empresas, mas em empreendedores do dia-a-dia, pais, maridos, e tendo aqui alguma responsabilidade a nível daquilo que é o nosso trabalho, neste caso por uma causa pública, porque trabalhamos ambos para o Estado na área da segurança, e em paralelo outras responsabilidades a gerir as pessoas que confiam em nós e que dependem de nós. Portanto, essencialmente, este sou eu. Muito fixe. Para ti, que já terminaste aqui um Alpha Ironman, aliás, não sei se foi a tua última prova o ano passado, não é? Ou foi pelo menos uma das últimas, não terá sido a última. De triatlo foi, mas depois ainda fiz IROX. E agora estás a preparar-te para mais um este ano, não é? Portanto vais ter também a minha companhia a rolar e afins. Qual é que é o teu foco principal ao treinares para este tipo de provas e a diversificar tanto aqui o tipo de provas onde competes? Eu essencialmente acho que nós devemos adaptar os nossos objetivos, não só os pessoais, profissionais, familiares, mas aqui que estamos a falar do desporto, os nossos objetivos e desafios de desporto às nossas características pessoais. O que é que eu quero dizer com isto? E aqui já há uma diferença entre nós. Eu não consigo pôr um objetivo de 16 meses, de 18 meses. Ou seja, os meus objetivos têm que ser ali no limite 3, 4, 5 meses e ainda assim tenho que conseguir criar ali objetivos intermédios, parcelares. Portanto, aquilo que eu tento fazer é uma parte da época mais dedicada a endurance mais longo, nomeadamente triatlo de média distância, neste caso o Alpha Ironman, e o resto da época mais dedicada a IROX e provas de fitness funcional. Umas têm muita transferência para as outras, e quer a parte mais de endurance para o IROX e vice-versa, e então eu acabo por conseguir aproveitar o treino que faço numa altura da época sem me saturar mentalmente, sem andar muitos meses atrás de um objetivo,
para a segunda parte da época e vice-versa. Este ano tentei dividir ainda mais, fazer uma parte mais dedicada à corrida que está a terminar agora, depois tenho aqui estes meses de preparação para o Campeonato do Mundo do Irox e quando entrar o verão começo então a preparar o Alpha Ironman de Cascais e também um triatlo longo antes de 100 km, que é uma distância nova que está a vir para Portugal, que são os 2 km de natação, 80 de bicicleta e 18 a correr, que é o PT100, por assim dizer, que vai ser em Sines em setembro, que vai ser uma preparação para o Alpha Ironman. Mal termino o Alpha Ironman, entro logo na época de Irox e começo logo com provas a seguir. Portanto, acho que tem um bocadinho que ver com esta dinâmica mais minha mental de definir objetivos a médio prazo e não a longo prazo e aí daí esta alternância. Como é que tu, além de atleta, és também treinador e acabas por, além de construir para ti uma mentalidade resiliente, transferi-la também para os teus atletas? Como é que tu fazes essa construção? Como é que tu sentes que consegues contribuir para o aumento? Se calhar para ti já é mais fácil, não é? Já lidas contigo há 41 anos e já te conheces muito bem, mas nos outros, criar uma cultura de resiliência não é assim tão fácil. Que estratégias é que tu usas? Não é nada fácil. Isto é algo que nós não trazemos de berço, mas desenvolvemos durante a fase inicial da vida, que depois obviamente acabamos por, durante ali o pós-adolescência e a nossa fase de adulto jovem, consoante aquilo que nós fazemos, potenciar ou não esta nossa resiliência. E eu tenho muitos atletas que eu tento passar esta questão da força de vontade, do espírito de sacrifício e da própria resiliência e torna-se muito complicado, especialmente se não treinar fisicamente e regularmente com eles. Se o fizer acaba por ser fácil, mas eu acho que essencialmente tem que ver com, e aqui também abro um parênteses, há muitas pessoas que usam o desporto noutro sentido, eu uso o desporto muito com uma mentalidade, e abordo o desporto com uma mentalidade muito competitiva. E os atletas que me procuram também já o conhecem e normalmente são atletas muito competitivos. Já vão com esse foco, não é? E acaba por ser relativamente fácil focá-los nos objetivos competitivos e, em paralelo, quase sem eles se aperceberem, estar a torná-los mais fortes, resistentes, resilientes, aumentar ali a capacidade de sofrimento, de espírito de sacrifício deles. Muitas vezes nós não mexemos nisso. Eles acham que estão realmente com maior resiliência e mais fortes, mas numa fase inicial não estão. O que nós fazemos é tornar os níveis em que eles precisam de ir buscar essa resiliência, esse espírito de sacrifício, através do treino físico, tornamos esses níveis e esse baseline mais alto. E eles demoram mais tempo a chegar lá e precisam de recorrer mais tarde a esses mecanismos que os fazem superar. De aguentar, não é? E o que é que acontece? Eles naturalmente tornam-se mais confiantes e, secundariamente, por inerência desse aumento da confiança, tornam-se também depois, e aí sim, mais resilientes. O buffer deles fica um bocadinho maior, não é? Fica maior e eles próprios depois, como se sentem em relação aos outros, porque isto é tudo relativo. Para quem compete, nós estamos a competir, obviamente, contra nós mesmos e a melhorar aquilo e as nossas capacidades, os nossos tempos, as nossas referências, mas estamos também a competir contra os outros. Quem participa em provas está a competir contra outros, seja no age group, seja em elite, seja o que for. E a partir do momento que eles começam a ter melhores resultados absolutos e relativos, começam a tornar-se efetivamente mais confiantes e isso acaba por dar-lhes ali mais mecanismos que lhes permitem ser mais resilientes. Existe aqui alguma prática, treino mental, que tu consideres crucial para preparar para os desafios de uma competição como o Alpha Ironman? Porque, por exemplo, um Irox acaba por ser um desafio muito grande porque tem cargas altas, tem também depois a parte de cardio associada, mas é uma hora, não é? Um Alpha Ironman já são 4 horas, 5 horas. Há aqui alguma parte de treino mental que tu achas que é importante? São desafios diferentes. Eu diria que a minha abordagem já há muitos anos tem sido sempre treino duro, combate fácil. Seja para uma prova de uma distância mais longa, seja para uma prova de uma distância mais curta, são obviamente intensidades diferentes. Temos que sofrer de formas diferentes, mas se nós em treino, em determinados momentos, e obviamente isto tem que ser devidamente planeado e preparado, conseguirmos levar-nos um bocadinho ao limite ou acima dos limites que nós devemos estar em prova, relativizamos o sofrimento de prova. Durante uma altura, eu dou-te aqui um exemplo, quando fazia trails, houve uma fase em que decidi, e isto funcionou muito bem durante anos, ir fazer provas completamente loucas, fazer provas de 100 km, 105 km, 90 km. Eu não me preparava muito para elas e eu sofria.
e sofria às vezes 2 horas, 3 horas, 4 horas. Mas isso deu-me o buffer mental que tu falaste, para quando eu ia abordar provas de 30, 35, quando eu fui realmente bom a nível nacional, trails mais curtos, e quando me faltavam 6, 7, 8 quilómetros, eu já estava completamente extenuado, a minha mente ia sempre, se fossem 100... Já fizeste 100 aqui há 15 dias atrás? Como é que... um bocadinho isso, Tu lembras-te que há X dias atrás faltavam-te 50 km ou 40, estavas neste estado e tu aguentaste e fizeste. Agora são 6 ou 7. Ou seja, acaba por ser um bocadinho... A estratégia que eu acho que mais utilizo é a de relativizar aquilo que tenho para fazer. Ou seja, tornar o que faço em treino um pouco mais difícil ou em provas de preparação do que aquilo que vou fazer. E muitas vezes levar-me intencionalmente à exaustão. Consigo não ter a melhor performance possível a nível físico que teria se gerisse de forma adequada, mas mentalmente foi um excelente treino, porque eu fui ao limite, tive que aguentar, tive que superar. E outra coisa que eu faço é sujeitar-me a perder ou então a ter que me levar ao limite para não perder, porque eu gosto de ganhar, mas pior do que não ganhar é perder. Então, estratégias simples, como se eu tiver que ir correr, pegarem alguém como o João Ferreira do triatlo, corre muito melhor que eu, ou se eu tiver que ir fazer um odd de crossfit mais exigente, pegar no Luís ou no Diogo, que são atletas de crossfit muito melhores do que eu, e obviamente se for fazer as mesmas cargas não tenho hipótese, ou nem sequer consigo fazer o odd, mas colocar ali uma carga relativa ou um tipo de treino que relativamente seja mais difícil para mim do que eles e ainda assim ir à luta e tentar não perder. E isso acaba por te dar ali um mindset que quando estás em prova não está lá o Diogo, não está o Luís, não está o João Ferreira, mas estão os melhores atletas do meu age group ou estão os campeões do mundo do Aerox e tu andas ali atrás deles. Outra coisa que eu faço muito é, quando estou a treinar, imaginar que eles estão a treinar comigo. Ainda ontem estava a fazer rampas, até com uma pessoa que tu conheces, com o Luís Torpes, que é o nosso treinador, e disse-lhe isto a partir do meio das séries, eu dizia-lhe, a cada série que eu vou, imagino que ali à frente está o Hunter, ou está o Alex, seja quem for, e eu não posso tirar o pé até chegar lá acima, porque é fácil quando nós estamos sozinhos e ninguém está a ver, ninguém está a controlar o nosso tempo, e mesmo o meu treinador me exige alguma accountability e vê os meus treinos depois, posteriormente, online, os registros, é fácil dizer estava vento, ou aquilo inclinou ali demais, ou por isso é que eu abrandei, ou seja o que for. Mas, na verdade, a única pessoa a quem tu deves essa accountability é a ti próprio. Claro. Eu nisso acho que sou super consciente e tenho noção e vou tendo estas estratégias que vou aplicando para me fazer sofrer e exigir um bocadinho mais de mim. Essa é incrível. Eu estava aqui com vontade de me rir, porque lembro-me, o ano passado, quando tinha acabado a Spartan lá de Gubbio, que foi dificílima, de 20 e tal quilómetros, com 1000 e tal acumulado, e houve um dia que fui sair com o Torpes e com o Luís. E saímos até às 2 e tal da manhã, 3 da manhã. Eu no dia a seguir comprometi-me que ia até ao EP a correr. E a meio tive precisamente isso. Uma vontade de desistir enorme. Eu também não tinha levado carro, portanto não tinha muito para onde desistir, só se apanhasse Uber. Mas eu pensei assim, João, tu fizeste aqui há 15 dias 21 km, estás a gozar 15 km, vai-te embora, meu, estás-te a queixar de quê? E realmente o facto de nós já termos atingido e ter saído da zona de conforto algumas vezes faz com que consigamos ir muito mais além, principalmente quando estamos em alturas onde queremos desistir. São âncoras muito importantes, mas têm a sua durabilidade e depois também depende da extensão e daquilo que tu fizeste e do quanto sofreste e quanto tempo isso vai estar vivo e latente na tua memória para conseguires ir lá buscar estas âncoras. Eu neste momento já não consigo ir buscar uma prova de 100 km de há 10 anos. Claro. Não, agora... Olha que eu ainda consigo ir buscar o curso CSPA há 9 anos atrás. Temos que ir constantemente colocando-nos nessa posição mais negativa ou de sofrimento para conseguir depois ter essa âncora mais próxima para ir. Porque é a Jéssica que está sempre a dizer, aliás, ela foi uma das pessoas que mais me incentivou agora a ir, ela sempre me disse, ela sabe que eu preciso assim, de uma cenoura para correr atrás, ela sempre disse, tu não consegues desligar daquilo que tu passaste há 9 anos atrás e por isso é que quando... e tu sabes, não é uma questão de falha física, é uma questão de... Mas porquê é que eu vou sair? E agora quero efetivamente, liberadamente, voltar a passar por essa fase. Bem, vamos então aqui, já falámos aqui um bocadinho desta parte sem te perguntar, chegámos lá, a adaptação dos planos de treino para reforçar aqui este desempenho físico e mental. Portanto, já falámos aqui deste buffer. Vamos então entrar aqui nas estratégias de treino e competição. Quais é que são para ti os pilares de um programa de treino eficiente para um evento destes de endurance como o Alpha Ironman ou mesmo um próprio Ironman, na tua experiência? Eu diria que são ligeiramente diferentes, mas aqui na média distância do triatlo estamos a falar de um time domain, de um tempo em prova em que tu estarás 4 horas e meia, se fores um bom atleta, 5 horas e meia, portanto vamos arredondar aqui para 5 horas.
É muito, muito importante a consistência, ponto. Tudo aquilo que tu fizeres em treino tem de ser com a consciência de quais são os ritmos ou qual é em termos relativos do ritmo de prova. Para transferir para a prova. Provavelmente quem te irá fazer o plano de treino há de dizer que a tua prova há de ser na tua zona 3. E a zona 3, para quem está mais ou menos habituado, estamos a falar ali 65% do teu máximo de batimentos, 70%. Mas isto depois varia de modalidade para modalidade. E de organismo para organismo, como sabes, não é? E na natação há de ser uma, no ciclismo há de ser outra, na corrida há de ser outra. E no ciclismo, depois da natação, ainda vai ser outra, e na corrida, depois do ciclismo da natação, completamente diferente. Portanto, tudo isso tem que ser treinado. Mas eu diria que na longa distância, o mais importante é a consistência e o teres já o hábito e teres-te sujeitado muitas vezes às horas que tu vais estar em prova. Vai ser muito difícil replicar a prova, e contra mim falo, para quem é competitivo, é muito difícil aguentares o que aguentas em prova fora de prova. A título individual, não é? Mas tens que ter a percepção dos ritmos, nem que seja em metade da distância, em metade do tempo. Tens que ter também a percepção, e uma coisa muito importante em que eu falhei, e acho que tu nisso não vais falhar, que és mais disciplinado que eu, a questão da nutrição intra-treino e intra-prova é muito importante. Nós atualmente, o triatlo de longa distância desenvolveu-se muito e temos atletas nos Alpes e nos Ironmans a consumir 120, 130, 140 gramas de hidratos de carbono, que para nós, e tu se o fores fazer agora, vai-te fazer parar. Porque o teu organismo não tem capacidade de absorção, digerir. não é? Não tem. E, portanto, isso é treinado, tens que te habituar e se tu o conseguires fazer, pelo menos é menos um fator negativo que tens de ter em consideração. Porque uma coisa é num Irox de 1 hora, numa meia maratona de 1h15, 1h20, 1h30. Outra coisa é depois de 2h30, 3 horas, 4 horas, o organismo vai pedir e vai ter essa necessidade. E é engraçado, desculpa interromper-te, não percas o raciocínio. É engraçado porque uma das coisas, agora nós falamos no balneário, não é? Mas uma das coisas que as pessoas dizem, eu estava a perguntar, fogo 5 horas sem ouvir música, e ele assim, esquece isso, tu vais pensar a quilómetro é que vais fazer em nutrição X, como é que a tua nutricionista passou, e então vais ali concentrado naquilo e o tempo passa num instante. É outra coisa, exatamente, que eu uso também em provas mais longas e também um bocadinho no Irox, é métricas, e tu também és uma pessoa analítica como eu, teres ali objetivos específicos aos X quilómetros, ir com estes batimentos, consumir isto aqui, consumir aquilo, e se tu cumprires isso, pelo menos vais estar focado ali numa percentagem muito grande da prova, nesse aspecto, e vais-te desligar e desviar um bocadinho do sofrimento. Não é? Mas o sofrimento numa prova dessas acaba por, ou só deve surgir, esperemos, na parte final, já na corrida. E há aqui outras coisas que tu depois vais ter que fazer, nomeadamente a ingestão na posição de contrarrelógio é completamente diferente. Tem que se treinar também, porque o teu organismo, tu estás com a zona abdominal comprimida, a parte dos intestinos, e vais naquela posição para te tornares um bocadinho mais eficiente e biomecanicamente seres mais funcional no ciclismo, tu vais ter que estar numa posição muito fechada e incómoda. E isso vai-te afetar. Podes não notar logo, mas quando voltares à posição mais direta para correr, vais sentir queimbras abdominais, dores nos abdominais e vais sentir a tua passada de corrida completamente diferente, porque tu foste 3 horas, 4 horas numa posição diferente, a criar maior tensão, por exemplo, na parte posterior da perna, e isso vai-te mudar completamente a tua mecânica de corrida, e são tudo coisas que tu durante estes meses vais inevitavelmente treinar. Ainda bem que eu escolhi 16 meses, né? Eu, por acaso, fui inteligente nisso. Descreve-me aqui um dia típico de treino para o Alpha Ironman que tu acabaste por fazer. Que atividades é que tu consideras essenciais? Porque, por norma, as pessoas que vêm de fora vêm só bicicleta, natação, corrida, mas é muito mais do que isso. Muito mais. Depende, obviamente, das fases, depende das horas que tu vais dedicar. Vamos aqui pegar num exemplo mais extremo que eu conheço relativamente bem, o João Ferreira, que é o recordista nacional de Ironman e que treinou connosco há algum tempo. O João, nesta fase, está a treinar 23, 24, 25 horas por semana. Portanto, uma semana de treino dele é completamente diferente da nossa. Os triatletas, isso é que é 3 horas por dia, mais ou menos? Mais? 7 vezes 3, 21, portanto dá um bocadinho mais. O que é que eles fazem? Eles normalmente nadam todos os dias e normalmente iniciam o dia com natação, por várias razões, até pela questão da disponibilidade das piscinas e estarem vazias, porque a malta que treina muito, 4, 5, 6 quilómetros todos os dias, às vezes, e no caso do João, ao domingo não o fazem. Portanto, estamos a falar já aqui de um volume de 1h15, 1h30 diárias de natação, entre 1 hora, 1h15, 1h30, dependendo de se é mais técnico, menos técnico. 25, 30, 35 km por semana. Depois, normalmente,
devem ter 2 treinos específicos de corrida, e aí estamos a falar séries mais longas, séries de 1 km, séries de 800, trabalho tipo 5 vezes 5 minutos, 5 vezes 10 minutos, trabalhos já mais extensivos. A bicicleta, por regra, para eles também tem muito trabalho específico, mas também tem muito volume, onde eles acabam por acumular metade do volume de treino é na bicicleta. Porquê? Consegues-te alimentar, consegues-te hidratar, não tens impactos, consegues trabalhar a parte cardiovascular sem ter grande impacto muscular. E, portanto, mesmo que tu queiras fazer um treino específico de bicicleta, consegues pôr um treino com séries que dura 1 hora e incluí-lo num treino de 3 horas. Portanto, tens muito mais volume de treino em que estás 2 horas a trabalhar a zona 2 e a melhorar a tua capacidade de recuperação, e estás 1 hora a fazer trabalho específico, de VO2, de limiar anaeróbio, seja aquilo que for. Mas para ti e para mim, regular human being, 10 horas, 12 horas de treino por semana, eu diria que depois de evoluir um bocado na natação, 2, 3 treinos de natação que têm a ser muito específicos, no teu caso não vale a pena estás a perder tempo. A corrida, como nós corremos relativamente bem em relação às outras modalidades, eu diria um treino específico por semana, um treino de pista, um treino de rampas, um treino de séries, e tentar que as outras corridas sejam ou regenerativas ou brick. E o brick é a corrida feita imediatamente após sair da bicicleta. Tens de pensar que 50% da prova ou mais vai ser na bicicleta. Portanto, o volume tem que ser feito na bike, por aquilo que eu disse e porque a prova, mais de metade do tempo tu vais estar montado nela na bicicleta. Eu dou-te o meu exemplo, eu fiz 4 horas e 36, 2 horas e 34 foram de bicicleta, portanto, mais de metade do tempo foi na bicicleta. E é muito importante treinar a corrida com a fadiga acumulada que tu vens da bike. Foi um dos erros que eu cometi, eu fazia saídas de brick e fazia corridas e estava confortável, às vezes até maiores, mas estava confortável em 3:40, 3:45, eu pensei que ia fazer meia maratona facilmente, só que na prova é sempre diferente, porque tu na bicicleta estás naquela posição muito tempo. Já deste um bocadinho mais do que estavas, se calhar, habituado a dar. Em termos de potência, e tu nos treinos, parecendo que não, eu tentei simular um bocadinho, mas endireitas-te mais vezes, não é que eu fizesse grandes paragens, mas estava um bocadinho mais confortável, não ia tantas horas no desconforto. E eu saí muito bem para correr, mas ao fim de 4, 5, 6 km falhei muito na nutrição, na hidratação, a parte muscular, foi uma série de coisas. Não foi uma meia maratona terrível, mas os meus últimos 6 ou 7 km foram muito piores, estamos a falar mais 20 segundos ao quilómetro do que os primeiros. Foi tudo mental, o facto de não ter abrandado mais. Mas eu diria que a tua semana há de ser muito treino longo de bicicleta ao domingo, 2, 3 treinos de natação e rolos, porque para nós, ainda para mais sendo pais e com miúdos pequenos, estando em casa, os rolos são uma ferramenta espetacular. Faz ali 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas, se tiveres que parar, paras, se tiveres que ir preparar um biberão, vais preparar um biberão, se tiveres que estar com a câmara a olhar, estás, consegues estar, para nós é muito bom, a ouvir podcasts, a ver qualquer coisa, um documentário na televisão, estás a treinar, tens ali o trabalho específico, se tiveres que sair para correr a seguir 20 minutos, meia hora, também não há de ser por aí. Portanto, eu acho que eu fiz a maior parte do trabalho nos rolos, isso não nego. Obviamente fiz treinos na rua, mas os rolos foram essenciais. E aqui, não sei se vamos abordar mais à frente, e aproveito para dizer já, em relação à bike, o que é muito importante e que eu também falhei, a parte da aerodinâmica. É tão importante trabalhares a parte muscular e a resistência e o endurance na bike, como teres uma boa posição e estares habituado àquela posição e, lá está o que nós falávamos há pouco, o bike fit, tornar-te aerodinâmico, porque facilmente, entre uma posição normal e uma posição mais aerodinâmica, tu ganhas 15, 20, 30 watts e esses watts vão se manifestar no nosso peso de 70 e poucos quilos. Estamos a falar de 4, 5 km hora. 4, 5 km hora em 90 km. Sim, é muita. São 2 horas e 30. Portanto, é eu acabar e faltar ao mesmo Tiago, sem a mesma aerodinâmica, faltam-lhe 10 km para fazer. Estava a falar, até gozei com ele, na brincadeira. Estava a falar com o Nobre e estava o filho dele assim, tens de fazer um bike fit. Eu tirei 30 watts em 90 minutos. E eu assim, 50 estás a gozar, mas esquece isso, não sei o que, isso faz alguma diferença. Mas efetivamente estava a brincar, não é? Mas obviamente que faz muita diferença. Depois há ali detalhes da elite, que é o capacete, é o tipo de fato, é as meias mais para cima. Estamos a falar de 2 watts, 1 watt. Mas o básico de conseguir estar numa posição de contrarrelógio ou não estares na posição de contrarrelógio, e isto garanto porque experienciei, são 3, 4 km hora. Se nós temos 2 horas e meia, são 10 km. É eu acabar e tu ainda te faltarem 10 km e estás exatamente a aplicar o mesmo esforço. E 10 km a 30 hora são 20 minutos. É impressionante, não é? É impressionante mesmo. Portanto, eu acho que mesmo nos rolos, lá está, eu falhei, este ano não vou falhar, colocar os extensores
e estar naquela posição. Obviamente não vais estar as 2 horas, as 3 horas, mas 20 minutos, descansas 5, mais 15 minutos, descansas 5, e o corpo habitua-se àquilo e torna-se confortável. Acho que porque eu lembro-me, foi uma das grandes dificuldades que tu tiveste, eu lembro-me de acompanhar, aliás, até acompanho praticamente todos os teus desafios, mas lembro-me claramente do feedback que davas no final, era o desafio que tinhas, era ir nos extensores. Foi sempre, porque eu, ao contrário, eu não me preparo tanto na parte, tudo aquilo que é complementar, que afinal não é assim tão complementar, acaba por ser essencial. Portanto, eu tenho muito aquele mindset, não, isto é física, é sofrimento, eu vou aguentar. Só que realmente apercebi-me, eu tinha uma bicicleta, comprei em segunda mão, aproveitei os extensores que já lá estavam e eu não conseguia estar 5 minutos nos extensores. Era completamente desconfortável, era os ombros, era os cotovelos, era tudo, já nem conseguia estar ali e eu batalhei muito naquilo, tentava e já estava a atingir já ali um nívelzinho de frustração porque eu via o resto da malta conseguir estar nos extensores e eu não. Investi, mudei o cockpit, mudei uma semana antes da prova, 10 dias antes da prova, ficou muito mais confortável, não fiquei com grande aerodinâmica, foi ali um compromisso engraçado, mas permitiu-me ver que consigo facilmente tirar ali, sem aumentar o meu esforço, o meu consumo de energia, o meu desgaste muscular, mantendo exatamente o que fiz, consigo tirar ali 10 minutos na bike. Impressionante. É muito. E este ano eu quero treinar melhor a bike do que treinei, mas esses são aqueles ganhos que são fáceis de conseguir. Isso é uma daquelas coisas que uma pessoa ter uma mulher sábia ao lado é fundamental, não é? E eu agora, quando andava à procura aqui da bicicleta, andava a ver e em segunda mão, e ela diz, olha para a experiência do podcast, compraste o material, no final do primeiro episódio já percebeste que o material não dava, epá, vai comprar uma coisa, se vais andar a sofrer 16 meses, porque é que has de andar numa coisa, epá, vai buscar uma coisa à tua medida, e quanto mais pessoas falam, de facto, pronto, acabei por comprar uma Scott à minha medida, falta-me fazer, se calhar quando este episódio a seguir, já fiz a parte do Bike Fit, mas falta essa parte, mas é logo diferente. Nós fomos lá na loja, ele analisou logo, viu a minha altura, sentou-me em cima da bicicleta, ajustou logo os pedais, fez logo o cálculo para as sapatilhas, pronto, são pormenores que nós achamos assim, isto é que tudo à bruta. O pessoal da UEP é assim, que se não conhecerem a malta da UEP é tudo à bruta. E realmente isso faz a diferença. E aqui outra questão agora que eu te vou colocar que também realmente faz a diferença, parte da nutrição e hidratação. Para alguém que vai fazer isto, o que é que tu sugeres em termos de regimes alimentares antes e depois dos treinos? Ou sugeres, podes dar aqui a tua visão, ou sugeres sem sombra de dúvidas ter alguém que te acompanhe nesta missão? Eu, e João, acho que tu me conheces e pelo menos quem me conhece sabe que isto é uma lacuna minha porque eu sou teimoso em relação eu meti esta pergunta de propósito. Eu acho que, e eu ouço muito, ao contrário do que as pessoas pensam, ouço muito e leio muito na parte da nutrição, especialmente na nutrição desportiva, e vejo muitos estudos, quando vejo referências vou ver, não leio completos, mas vejo partes mais relevantes. E eu chego à conclusão que para o dia-a-dia, para os treinos, acaba por ser, desde que tu tenhas um balanço ao final do dia relativamente equilibrado, as coisas funcionam bem. E eu atualmente rejo muito por essa ideia, ou seja, eu chego ao final do dia, não conto nada, não peso nada, mas faço uma retrospectiva. Se calhar falhei na fruta, se calhar falhei nas verduras, se calhar falta-me aqui proteína, e depois a fonte para mim não é muito relevante. Mas atenção, para mim, porque eu absorvo praticamente quase tudo, não tenho alergias, não tenho sensibilidades a nada, então para mim no final do dia ser um iogurte proteico, um skyr, ser um bife, ser proteína whey que eu raramente tomo, seja o que for, funciona. Agora, eu aconselho sinceramente, assim como não gosto que quem é leigo no treino se meta muito na parte do treino, aconselho nutricionista e com experiência em desporto. E tu nós conhecemos algumas pessoas, quer ligadas ao Aerox, quer ao triatlo. Aliás, vou ser acompanhado pela Joana. Pela Joana, pronto. Sim. Que trabalha connosco na área de CrossFit, já trabalhou na Federação Triatlo, tem muitos atletas trail, ela própria faz trail e isso faz muita diferença porque tem essa noção e consegue certamente orientar. O que é muito importante é que alguém como tu, nós somos diferentes fisiologicamente, tu tens tendência a perder peso ou não. Eu treinei para o Alpha Ironman e o meu peso do início ao fim, treino para o Aerox, treino para o Ironman, tenho variações de 1 kg durante o ano. Isso é inacreditável. É igual para mim. É bom e é mau, porque eu, às vezes também, se me quer dedicar mais à corrida e ao triatlo, dava-me jeito de perder 3 ou 4 quilos, mas não é natural em mim, tinha mesmo que fazer um regime muito específico. No teu caso vai ser muito importante, porque tu vais fazer uma volta grande de bicicleta, 2.000, 2.500 calorias, e a seguir ainda corres, natação, todas essas coisas desgastam e são calorias que tu atualmente não estás a gastar, portanto, das duas uma, ou as ingeres e absorves, ou vais perder peso e massa muscular. E para ti vai ser importante, há um bocado não abordei a questão do treino de força, do reforço,
que tu podes abordar de duas maneiras. Ou mantemos a dinâmica, que é o que eu gosto e que tu gostas, mais crossfit, treino cruzado, funcional, não tem mal, desde que reduzas algum tipo de movimentos que te vão potenciar lesões, pronto, evitar coisas mais complexas, halterofilismo, os snatch, os muscle-ups, isso não faz sentido nenhum, mas aproveitar os movimentos de crossfit porque temos gosto e vai-nos dar Press, prazer. push press, bench press, squat, front squat, falta o banco de inclinado na box, não é? Ou então, podes optar por um trabalho acessório específico para triatletas, são coisas mais funcionais, mais ligadas à locomoção, mais ligadas ao reforço dos ombros, mais ligadas a compensações ou evitar descompensações, o trabalho unilateral para te compensar, trabalho com elásticos. Tu fazes muito esse trabalho com o João? Sim. Acho que é importante, especialmente para questões de compensações e para prevenção de lesões, que no nosso caso, com o nosso background e com o nosso treino regular, não se coloca muito, que é uma coisa que eu espero que a ti também te aconteça, que é o que me acontece a mim. Eu troco de desporto, meto mais quilómetros, menos quilómetros, vou nadar, não vou nadar. Há sempre uma munha aqui, outra ali, mas é 2 dias, 3 dias e a coisa resolve-se. Passa-se fisiocreme e segue viagem. Bem, vamos entrar agora um bocadinho noutra parte da tecnologia. Que tecnologias ou ferramentas é que tu consideras essenciais no processo de treino para um Alpha Ironman ou para uma prova destas? Porque nós estávamos a falar, somos muito aquela força bruta, mas achas que realmente a tecnologia faz a diferença numa preparação? Sim, e vou-te se calhar dividir aqui a tecnologia em duas partes. Primeiro os wearables, as coisas que nós vamos utilizar para nos controlarmos, e é importante, nós os dois também somos parecidos nisso, como falei há pouco, para a questão do accountability, teres indicadores fidedignos. Coisas simples como, e nós usamos os dois, uma banda para medir os batimentos cardíacos, que funciona também dentro da água. Devemos ser os únicos na box que usamos a banda. Com regularidade, sim, tanto que eu tenho 3, uma em cada chafarica. A questão de teres um bom relógio que te permita fazer, por exemplo, controle na natação, que nem todos dão. Outra questão que eu não conhecia bem e que tu vais notar e vais ter necessidade, que é o potenciómetro na bicicleta. Meter ou no pedal ou no eixo pedaleiro e teres depois o controle ou no relógio ou num Garmin Edge, no computador de bordo, que te permita ver as potências, porque o treino em ciclismo nós dividimos as zonas e controlamos as zonas não tanto pelos batimentos, mas essencialmente pela potência, porque há ali muita variabilidade ou muito fator externo, a inclinação da estrada, o vento de frente, o ires na roda de alguém ou não, que é outra coisa muito importante. Nos triatlos longos não se pode, mas se tu fores treinar, vais na estrada do guincho, exatamente à mesma hora, com o mesmo vento, sozinho, na mesma posição, e tu vais a 40 hora e para esses 40 horas tens que estar a 150 batimentos e a 300 watts. Se fores a 1 metro da roda de alguém que vai à tua frente, vais nos mesmos 40 horas, mas vais 50 watts abaixo. Aliás, a percentagem de ir num bom draft, se souberes andar na roda e fores numa boa posição atrás de alguém, é 30% de poupança de esforço. Atrás de nem estamos a falar num pelotão grande. Aliás, a malta do Ironman, os prós, se andarem a 8, 10 metros, eles notam uma diferença de 5, 6, 7 watts. E isso é impressionante. Impressionante. Por exemplo, o João falava mais vezes nisto e do draft e a malta andava. Eu olhava para aquilo para mim não era nada. Andar não a 8 fazia metros, sentido, 10 metros, mas faz. Para eles 5 watts, lá está, é o que nós estávamos a falar, são aqueles ganhos marginais, 5 watts, para tu conseguires... É o longo prazo, não é? A longo prazo tudo faz diferença. Tudo faz diferença, né? Em distâncias longas tudo faz. Portanto, o potenciómetro é algo importante. Na natação, eu investi nos óculos daqueles que estão-te a dar o pace em tempo real, estão a controlar a distância. Não foi tanto por necessidade no momento, mas foi porque eu me baralhava a contar. Eu fui sempre nadar sozinho para a piscina, aí chega uma altura, eu penso em tanta coisa que às vezes tenho que fazer 1500 metros, eu não sei se vou com 1200, 1250, 1400, sei que do lado da piscina é que faz os 50 ou faz os 25, 75, mas não consigo saber mais do que isso. E os óculos estão sempre ali, aquilo não falha, tu mudas de direção, eles contam-te o número de braçadas. Mas é assim tão preciso? Não falham. É sério? Nada. Inacreditável. Mesmo. Aquilo já está evoluído, já existem, eu já conheci há alguns anos triatletas que seguia, e mesmo para o David, para o meu treinador, me dizer o número de braçadas que eu estava a fazer por cada piscina, o tempo, tu estás a fazer 100 metros e tu não consegues saber quanto tempo fizeste nos primeiros 25 ou nos primeiros 50, como é que foi. E ali consegues, tu vais ver, aquilo tem o teu split, fizeste 13 segundos nos primeiros 25, depois passaste para 15, depois voltaste a acelerar. Portanto, assim como nós cá fora controlamos com o GPS, aquilo ajuda. Acho que é algo que para quem é mais solitário e vai nadar sozinho e não está habituado a nadar, ajudou.
Porque seja, aquilo que eu noto, que, por exemplo, no meu Garmin, é que efetivamente tem algumas lacunas. Na que natação. Não, sim, Tem. que não é, E não é muito preciso. Não, e nas águas abertas ainda mais. O Garmin basicamente o que faz é quando tu mudas de direção, ele supostamente conta-te ali a piscina. Mas e basta. nem é aí. Então, imagina, basta fazeres Exercícios diferentes. exercícios com a prancha à frente, não te conta nada. Pronto, aquele ali não te falha nisso e tu consegues estar a ver em tempo real. Estás a nadar e estás a ver exatamente o que estás a fazer, porque ele projeta-te na lente do óculo e tu estás a ver em tempo real e não atrapalha. Não atrapalha mesmo? Nada. Atrapalhou-me, sei lá, Ao 10 início, minutos. não é? 10 Pois. minutos. Ficas completamente desfocado daquilo. Outra coisa que eu acho importante a nível de, não sei se podemos chamar de tecnologia, mas pelo menos ciência de apoio, é os testes. Ou seja, encontrares alguém que te faça testes de VO2, testes de lactato para definir as zonas e consigas repetir ali ao fim de 3 meses, ao fim de 6 meses, para perceber um bocadinho o impacto e o efeito que o treino está a ter em ti e fazer ajustes de zonas. Porque nestas distâncias mais longas, e como eu te disse no início, é muito importante saber exatamente qual é as tuas zonas para que tu em prova consigas andar no máximo do teu potencial sem prejudicar mais à frente, ou seja, não tirar-te as tuas reservas de glicogénio, não desgastar demasiado muscularmente ou cardiovascularmente, portanto isso. E o triatlo está muito evoluído nisso, os treinadores têm tabelas e são experientes como os meus, e Tiago, a tua bike tem que ser entre os 245 e os 255 watts, a tua corrida, o David quando viu correr, no primeiro split disse-me logo, já foste, e acertou. Essa experiência é uma cena inacreditável. Bem, então agora vamos entrar aqui na parte da saúde mental. Nós prometemos aqui no início do episódio e vamos então agora abordar aqui um bocadinho algumas perguntas dessa temática. Como é que tu achas que esta parte da saúde mental influencia o desempenho em competições de endurance? Muito. É assim, aliás, isto acaba por ser um bocadinho complementar e bidirecional, porque muitas pessoas, incluindo eu, utilizamos o desporto para ter uma melhor saúde mental. Para ter uma sanidade mental e equilibrar aqui o nosso organismo. Eu, como te disse, sou hipercompetitivo e eu tento canalizar a minha veia competitiva toda para o desporto. Ou seja, eu sou competitivo na vida e gosto de ser o melhor naquilo que faço, mas não sou competitivo ao ponto de entrar em sofrimento, de entrar em inimizades, em considerar as outras pessoas meus adversários. E no desporto faço isso. Tento fazê-lo de forma positiva e acho que sim, com fair play e com respeito pelos outros, e não há nada que abale os meus princípios e valores mesmo em competição. Eu se tiver que voltar para trás para ajudar o atleta que vai em segundo, eu volto. Nem sequer hesito, porque o desporto não é a minha vida, eu não sou profissional, eu não vou aos Jogos Olímpicos. Mas, no entanto, quem me vê de fora e a treinar não diz que eu faço isso, porque eu foco-me e sou disciplinado. Mas também tenho bem noção da posição do desporto na minha vida. Mas eu faço o desporto, o dia-a-dia, pela minha sanidade mental. E eu às vezes, e a Marta diz-me isso, um dia sem treinar a coisa fica logo complicada. E eu às vezes penso, se eu tivesse uma lesão, se eu tivesse um problema físico ou alguma coisa que me impedisse de treinar, tinha que rapidamente encontrar aqui outras soluções e outras alternativas. Portanto, eu acho que muita gente sente isso e consegue recorrer ao desporto para equilibrar níveis de energia, de bem-estar, e isso acaba por nos equilibrar depois no resto da vida. Vendo o inverso, eu acho que uma pessoa que não tenha uma boa saúde mental, que não esteja perfeitamente alinhado e que positivo e satisfeito com ele próprio, é muito difícil estar no desporto de forma positiva e continuada, ou seja, consegues ser um bom atleta pontualmente, consegues treinar e preparar-te a fazer uma boa prova, mas acho que uma das grandes diferenças entre os atletas que têm uma grande longevidade, que andam 8, 10, 12, 15 anos a ganhar provas e mudando ou não de desporto, mas no nível elite ou no nível muito alto, tem que ter a parte mental muito, muito certa. E pensarmos, não sei se vamos abordar mais à frente, pensarmos que a parte mental é exatamente como a parte física. Se eu tenho uma lesão e vou a um fisioterapeuta, se eu tenho uma lesão e vou a um médico, se eu no dia-a-dia, por prevenção de recuperação e de lesões, vou a um massagista desportivo, porque é que eu não hei de ter também, e já se vê nos desportos malta mais de elite, alguém que me apoie na parte psicológica, alguém que me consiga orientar, especialmente em momentos de grande pressão, atletas que eu imagino, e aqui há muita gente que me diz, se tu fosses profissional, se tu tivesses tempo todo para treinar, eu digo, não queria, porque a pressão ia ser muito maior, não é? Que um atleta sente, a pressão, imagina um atleta olímpico de um desporto, basta ver o Michael Phelps, a Simone Biles, tanto. Mas
qualquer atleta cuja modalidade viva de um ciclo de 4 anos, nadadores, halterofilistas, há campeonatos do mundo, há campeonatos da Europa, mas os Jogos Olímpicos é para isso que eles treinam, que eles vivem. Claro. 4 anos a treinar. Imagino eu, se na semana antes tem um acidente de carro, tem uma lesão, tem uma gripe, a pressão que eles sofrem é brutal. E quem está nessas posições tem que entender isso, e quem está à volta tem que preparar os atletas para isso também. E temos casos de malta que, lá está, super resiliente, que falhou uma vez e nos Jogos Olímpicos a seguir, 4 anos depois, foram e venceram. Ainda temos outros que falharam à segunda e que à terceira conseguiram, por lesões, por 1001 coisas. Portanto, são aspectos que estão intimamente ligados, porque tu estás a ir ao teu limite constantemente. E quando tu vais ao teu limite físico, e tu falaste há pouco dos cursos para a unidade, cursos para unidades especiais militares, ali o segredo de estar bem fisicamente não é isso que vai fazer a diferença por si. O que faz diferença é que tu, quando chegas ao teu limite físico, a parte psicológica começa a trabalhar, tu ficas para o fim do grupo, tu estás a sofrer, já tudo te faz confusão, as botas, o frio, a água. Quando tu estás bem fisicamente, e eu lembro, por exemplo, do meu curso em que claramente era, se não o que estava, dos que estava melhor fisicamente, eu nunca praticamente cheguei a esse cracking point, tive sempre, obviamente tive muita pressão psicológica, há alturas que todos nós sofremos, faz parte, mas estive sempre muito mais confortável com aquele suposto desconforto que para mim não era assim tão desconfortável. Portanto, acho que a ligação é inevitável. E agora, que estratégias é que tu utilizas para tentar essa saúde mental equilibrada enquanto preparas aqui para um desafio, para os teus desafios físicos? Já percebemos que a parte de praticar desporto é, sem sombra de dúvidas, uma das estratégias. Eu acabo por ser isso. A base é mesmo tentar organizar o meu dia para conseguir treinar. Ponto. Isso é a base da minha sanidade mental e física. E ter ali... surpreender mais vezes a mim próprio. Eu não sou aquela pessoa que se levanta às 5 da manhã para treinar, não sou aquela pessoa que vai à meia-noite para treinar. Já passei essa fase há muitos anos. Quando precisas vais, não é? Lá está. Se eu precisar de o fazer, e é aí que eu digo que me surpreende, eu faço. Eu no outro dia, esta semana ainda, tive uma viagem em trabalho ao Algarve. Cheguei tarde, cansado, 8 horas para cima, para baixo, cerimónias, viagens ao computador a adiantar trabalho, e quando cheguei a minha vontade não era ir de todo treinar e miúdos, mas lá está. Faço o que tenho a fazer, tenho passadeira, também tenho a sorte de ter em casa, senão ia para a rua, 10 da noite, 11 da noite, seja o que for, porque eu sei que para mim faz a diferença. Faz a diferença. Não ia dormir descansado, não me ia deitar descansado. No dia a seguir ia acordar com a necessidade de compensação, que é uma coisa que eu também não lido bem, e apesar de não deixar os meus atletas fazerem, compensar treinos perdidos, eu ia fazê-lo com a certeza. E o que é que isso faz? Desgaste desnecessário, potencia lesões, às vezes que me aleijei. Normalmente foi sempre nestas fases de compensações. Portanto, a minha base é organizar-me para conseguir treinar. Depois, a nível das outras estratégias, é ter a noção da prioridade que aquela prova, que aquele objetivo, que o desporto tem na minha vida. E eu digo sempre isto: a minha prioridade é a família, obviamente o meu bem-estar, a minha saúde, a família, trabalho e a seguir o desporto. Obviamente há aqui oscilações em determinadas fases. Ainda há pouco falei isto com a Marta, e agora está-se a aproximar, estamos a semanas do Campeonato do Mundo de Aerox. Eu faço aqui um shift, enquanto na época normal eu dedico 10, 11 horas ao desporto, e se tiver que falhar um dia ou uma hora ou outra, eu falho. Nesta fase as coisas mudam ligeiramente e eu meto aqui uma exigência um bocadinho maior a nível desportivo para comigo, mas sempre consciente que é execuível. Portanto, isso é outra coisa. Para não gerar frustração, tentar definir, ok, eu consigo, com esta dedicação, com este nível de prioridade do desporto na minha vida, atingir este objetivo. Eu não posso, e este ano é exemplo disso, custou-me, mas eu decidi cedo nem sequer ir lutar por um lugar na elite da Aerox, porque eu percebi, o desporto evoluiu muito, a maior parte deles estão profissionais, são todos mais novos que eu, mais fortes, mais rápidos, portanto eu tinha que trabalhar se calhar mais do que eles. Mentalmente sinto-me completamente preparado para lutar, salvo seja contra quem for, a nível de resiliência, espírito de sacrifício, parte de inteligência tática, completamente. Fisicamente sei que ia ter que batalhar muito. Eles, sendo profissionais, estão a treinar, e sigo vários, 18, 20 horas por dia, eu não o consigo fazer. Portanto, eu não podia pôr essa expectativa, até podia acontecer, e eu podia fazer uma grande prova e preparar-me muito bem, mas depois ia chegar ao Mundial, mesmo que lá chegasse, ia lutar, porque estava a Elite 15 e eu ia me contentar com, na melhor das hipóteses faço um top 12. Percebes? São aqui várias questões que me iam gerar frustração, então eu pensei, não, o age group,
é muito competitivo, tenho malta que já foram todos de elite, inclusivamente tenho lá um campeão do mundo do meu age group que também não se qualificou, portanto vai ser desafiante o suficiente e muito exigente. Depois meti aqui mais outras coisas, ir em dupla, bater um recorde do mundo pelo caminho do age group, bater o recorde do mundo de estafetas e fui fazendo esses objetivos. Portanto, acho que a coisa mais importante de todas é consciência daquilo que queremos fazer, consciência das limitações que temos para o atingir, mas basicamente é a regra dos objetivos. Tem que ser atingíveis de acordo com aquilo que nós estamos dispostos a dar dentro das nossas limitações e prioridades de tempo. Sendo certo que eu, dentro daquilo que são as minhas limitações e daquilo que eu defino como objetivo, estou disposto nessas horas a ser o mais inteligente possível a treinar, a ser o mais eficiente possível e a sofrer o que for preciso dentro daquelas horas, porque são horas que eu estou a tirar à Marta, ao Noah, ao Rafa, claro, à família, ao meu trabalho. E portanto, se eu hoje faço, eu não vou brincar quando estou a treinar. Obviamente, durante o treino eu sou uma pessoa divertida e positiva, mas quando é para sofrer, seja em treino, seja em prova, eu não vacilo. É. E também tens um grande grupo à volta de pessoas que te admiram e que te veem como exemplo e também esse shift que tu fazes e essas lições que vais dando também servem de inspiração e de motivação para as pessoas realmente se conhecerem. Também era um bocadinho como estávamos a falar há bocado. Ok, e a malta diz, mas não sei o quê, 16 meses, isto aqui em outubro, em 4 meses consegui. Ok, pronto, se calhar conseguia ir fazer, não é? E sofria que nem um cão vadio e estava... Mas é o nosso amor próprio, nós autoconhecermos e eu perceber assim, epá, eu comecei agora a nadar, que sentido é que eu fazia ir-me matar em outubro, não é? Epá, acho que não é... É adaptares à realidade e tu tens essa questão, o handicap da natação que demora muito tempo a preparar, é um desporto super técnico. É completamente diferente do resto. Ainda agora, ontem estava a ouvir um podcast sobre doping no triatlo e eles diziam isso. Na natação, o doping natação de triatlo, tem um efeito residual. É tudo técnico, horas na água, o feel da água, o deslize, não tem influência que tem numa corrida ou numa bike, porque tens de passar horas dentro da água, ponto. E isso não se faz em 3 meses. Sem dúvida. Que conselhos é que tu darias a alguém que quer começar aqui a sua jornada no triatlo? Ou então até vamos aqui abrir aqui mais no desporto. Nós acabamos por tentar aqui no nosso dia-a-dia ir inspirando aqui pessoas pelo caminho para treinarem e que podem estar a lutar aqui com barreiras mentais ou físicas. Eu diria que o mais importante, e tu falaste nisso há pouco, é teres um grupo à tua volta que não tem necessariamente de ser pessoas... os teus amigos, porque nós estarmos rodeados de amigos e querer influenciá-los a fazer desporto às vezes é negativo ou a irem na nossa jornada, porque até pode criar algumas clivagens também. O objetivo tem que ser da pessoa, e escolher uma coisa não porque vê, não porque é fancy, não porque um Ironman é engraçado, ou porque uma maratona ou porque é mais longo e porque os meus amigos já fizeram todos 10 km. Não, isso não tem nada a ver. Nós numa prova de 10 km, e eu dou exemplos de atletas de 1500 metros, 3000, sofrem tanto ou mais que os maratonistas, não há hipótese. Portanto, não é por ser maior ou por ser um evento mais mítico, mais clássico, que vai ter maior valor. Portanto, é escolher algo que seja um objetivo da pessoa, que seja execuível, lá está, e voltamos aqui atrás, que a pessoa tenha tempo para se preparar de acordo com aquilo que são os objetivos. E depois é criar o compromisso. E o compromisso interno é muito difícil para muitas pessoas, senão já faziam desporto. Ou seja, quem não faz e não tem esta veia competitiva lá dentro, que é o meu caso, eu tenho muita questão do compromisso interno, mas eu também vivo do compromisso com outras pessoas, como tu dizias no início, seja os seguidores, eu às vezes uso essa estratégia, pessoas que nos seguem online e nós, olha, vou fazer isto e vou fazer aquele desafio, e as pessoas estão em cima de nós e tu sentes essa accountability e a necessidade de dar feedback, mas pessoas próximas, teres um grupo ou uma pessoa ou outra que tu sabes que corre sempre ao domingo àquela hora e combinas com essa pessoa e tu não vais falhar. Eu fiz isso muito com a bicicleta, não é? Com a bicicleta, com o Nuno Santos, que era nosso atleta, e que felizmente para ele, infelizmente para mim, foi viver para a Holanda, e eu marcava com ele às 6, e mesmo que eu me deitasse tarde, mesmo que não me apetecesse, me tivesse de ver, eu não lhe dizia nada, e sabia, o rapaz vai estar no Lidl às 6 em ponto à minha espera, isso faz uma grande diferença. Isso faz muita diferença. Eu acho que ou seja, a pessoa ter e o Nuno não tinha o meu objetivo, é isto que eu quero dizer, o Nuno estava a treinar bike por treinar bike, porque gosta, queria companhia, eu também queria fazer um grande fundo que não tinha nada a ver com o triatlo, e não é aproveitarmos das pessoas, é juntar ali... É criar sinergias e simbiose. Isso acho que funciona muito bem, portanto as pessoas procurem um objetivo que seja delas, não irem para objetivos megalómanos, uma prova de 10 km, um mini triatlo, uma travessia de natação de 1000 metros, seja o que for,
e depois encontrarem ali uma rotina que lhes permita treinar e nessa rotina incluir pelo menos uma ou outra sessão em que estejam dependentes de outra pessoa e essa pessoa dependente deles, e isso faz toda a diferença. Por acaso, agora neste período já houve 2 pessoas que agora foram para a natação também comigo e que só querem fazer natação e está tudo bem, já fiquei contente. Olha, foram para a natação, é companhia naquela hora. Eu acho que realmente termos alguém que treine connosco é fundamental para não falharmos. Quantas vezes eu com o Luís Fagulho às 5 da manhã, especialmente nos primeiros tempos, a pessoa acorda, até se deitou tarde, mas no dia a seguir eu acordava assim, não, ele já vai estar. E ele até podia falhar, não é? Eu chegava lá e ele não estava lá, mas nós não queremos falhar alguém, é uma ferramenta poderosíssima. É isso mesmo. Bem, vamos entrar aqui na última pergunta. Nós temos sempre aqui o nosso momento daqui das nossas temporadas. O momento daqui desta temporada vai se chamar o Momento Maia, que basicamente era, se tu pudesses ter aqui uma máquina do tempo e andar para trás, que te permitisse voltar e mudar aqui um momento de dúvida, que momento é que tu escolherias e o que é que mudarias? Sinceramente, eu acho que não vou ser o convidado que vai dar uma melhor resposta aqui, porque eu sou uma pessoa que, primeiro, esqueço com facilidade, segundo, no regrets em quase tudo, zero vingativo, incluindo comigo mesmo, ou seja, não tenho nada para trás que eu veja teria feito de forma diferente, ou seja, tudo o que aconteceu tornou-me na pessoa que é agora. Isto parece um bocado clichê, mas é um bocadinho assim, não tenho nada que eu tenha feito que eu considere isto foi um erro, porque na maior parte das vezes... A nutrição no Alpha Ironman no ano passado. Coisas de detalhe, sim, claro que sim. Coisas de detalhe que eu mudaria, se me perguntares assim, isso constantemente. Mas não tenho assim nada, nenhum momento fraturante que me tivesse feito, tipo Butterfly Effect, que se eu tivesse ido pelo caminho à esquerda, a minha vida fosse completamente diferente, não o faria. Obviamente, especialmente quem faz desporto ou quem começa a ser empreendedor tarde, gostava de ter feito tudo o que fiz 10 anos mais cedo, claro, ou 20 anos mais cedo. Porque eu agora concluo e eu tinha potencial, se calhar mais até mental, mas também físico, para algumas modalidades que eu se calhar podia chegar muito longe, mas se calhar também não tinha feito tudo o que fiz até hoje e não tinha a vida que tenho atualmente. Como eu agora disse, vão os nossos filhos aos Olímpicos. Se quiserem vão, já pus o Noah a correr, já fez a primeira prova esta semana, tive que falsificar a data de nascimento dele para conseguir entrar, mas lá está, é só dar-lhes as ferramentas, a experiência, passarem pelas coisas, se eles tomarem gosto, perfeito, se não gostarem, a vida é muito mais do que... Aliás, eu pego sempre muito nas tuas palavras e uma das... Quando já chegarmos a este episódio já vai falar sobre isso, mas é sobre o legado que tu falas tanto. Eu acho que nós realmente fazermos estas provas, inspirarmos, aliás, a foto da apresentação sou eu e a Bianca na Spartan, ela ainda hoje vibra com aquilo e fala que eu saltei o fogo. E acho que isto, mais do que nós fazermos o caminho, inspirarmos outras pessoas a fazer o caminho, não tem preço, sem sombra de dúvidas. É verdade, e tu falavas disso, nós às vezes não temos noção de como influenciamos as pessoas, e eu próprio às vezes até... É uma coisa que eu sou se calhar um bocadinho negativa, eu não gosto muito de influenciar conscientemente ou propositadamente, mas eu sei que há muita gente que faz coisas que eu faço e que olham, claro. E que olham e que querem seguir e fazer semelhante, mas é o que eu digo, façam, eu ajudo, apoio, colaboro, mas tem que ser um objetivo vosso, não é porque o Tiago fez ou porque o... Cada um tem que percorrer o seu caminho, claro. Não é? E obviamente o foco e o processo tem o mesmo valor para todos, apesar do caminho um é paralelo ao outro, um é mais a subir, um é mais a descer, mas é o caminho próprio. E eu nisso acho que sou diferente do comum, porque todas as coisas que eu fiz até hoje, eu também tenho um bocadinho isso de ego. Eu gosto de ser tipo quem vai à frente e desbrava. Comecei a fazer Spartans, quase ninguém fazia cá em Portugal, sim, fui o primeiro ou ninguém. Spartan. Irox, igual. Ando sempre aqui nestas coisas porque eu gosto. Depois chega ali uma altura, também confesso, começa a perder um bocadinho, isto começa a ser... Toda a gente faz, é muito popular, começa-me a perder o interesse. Daí eu também saltar um bocadinho de um desporto para o outro. Mas enquanto formos influenciando as pessoas e, como nós fazemos coisas positivas, o desporto é algo positivo, influenciando as pessoas a fazê-lo, acho que temos que ficar contentes, porque estamos a fazer algo positivo pela sociedade e pelas pessoas. E criar aqui este senso de comunidade que nós temos na boxe, onde realmente as pessoas se apoiam umas às outras e vibram. E eu lembro-me sempre quando foi o teu terceiro lugar lá no campeonato do mundo, eu estava mais a Jéssica, estávamos na Grécia, e como nós, centenas de pessoas a ver à distância, a torcerem, a mandar lá os comentários, obviamente ninguém bate os meus, não é? Mas a malta a mandar os comentários e uma pessoa fica assim, fogo, incrível. Acho que esse senso de inspiração, sem sombra de dúvidas, se nós formos aqui pelo nosso caminho e vamos inspirando outros,
e até voltar aos treinos, ou até voltar a fazer alguma coisa que gostem, ou até sair da zona de conforto, aprender natação, fazer... Eu acho que realmente nós chegamos ao final do dia e chegamos contentes e satisfeitos. E aqui este desafio é, sem sombra de dúvidas, também como aqui o podcast, eu acho, não sei se disse no nosso episódio, mas é uma coisa que eu repito em vários episódios. Se este episódio conseguir mudar a mentalidade de uma pessoa, fazê-la, para mim já está a ganho. Uma pessoa de cada vez, nós íamos mudando aqui o nosso microcosmos, nós temos a possibilidade na boxe. Pá, eu já mudei a vida de algumas pessoas, tu já mudaste a vida de pessoas inimaginavelmente, pessoas que evoluíram de forma psicológica, física, em termos de nutrição, de aprendizagem, de saírem da zona de conforto. Acho que isso realmente não tem preço. E esta jornada é muito boa fazê-la com pessoas como tu aqui ao meu lado. Eu acho que há pessoas que gostam de não estar rodeados pelos melhores, não é? Gostam de sentir os melhores. Eu, pessoalmente, adoro estar rodeado pelos melhores. Também gosto de ser o melhor nas coisas que faço, mas gosto de estar rodeado pelos melhores para poder aprender, para poder tirar aprendizagem, para poder aprender, para poder crescer. Eu acho que, sem sombra de dúvidas, se nós estivermos rodeados de pessoas medíocres, não saímos para lado nenhum e não evoluímos. Tiago, chegámos aqui ao fim. Não sei se queres deixar aqui uma mensagem final aqui aos nossos ouvintes. Quero essencialmente dar-te mais uma palavra de agradecimento e de motivação, porque acho que vai ser um desafio interessante. Assim como eu disse, que para mim funcionam coisas mais curtas, 16 meses é um grande desafio. Ou seja, não é por teres 16 meses que a prova vai ser mais fácil. Claro. Quanto melhor tu te preparares, quanto mais treinares, mais exigente vais ser contigo. Mais exigentes as pessoas que estão à tua volta acabam por inevitavelmente ser, vão-te dar sempre algo positivo e reforço positivo, e toda a gente vai ficar satisfeita com o que tu fizeres, mas a expectativa aumenta porque são muitos meses, e isso cria também alguma pressão, e acho que vai ser o teu maior desafio, vai ser consistência durante tanto tempo e lidar com a pressão. Mas por outro lado também, se for algo, e tu és bom a planear e a gerir o tempo, algo bem pensado, com um bom treinador, 16 meses dá para fazer as coisas com calma e para te preparares bem. E depois temos aqui em paralelo a questão do social, do cariz mais solidário desta tua missão, desta tua aventura, e obviamente aqui, falando pela CrossFit Alphaden, temos todo o gosto em apoiar, e esperemos que no mês que nos toca faças muitos quilómetros, nem que eu tenha de ir buscar-te à porta de casa. Também não vais ter que andar muito, não é? Sim, somos vizinhos. Portanto, acho que vai ser um desafio interessante, e acho que as pessoas devem acompanhar e seguir, ver o exemplo, porque é como tu dizes, mudar a vida de uma pessoa para nós, se cada um de nós mudar a vida do outro, o mundo vai ser muito melhor. Portanto, é mudar a nossa saúde física, a nossa saúde mental e ajudar os outros. Portanto, não consigo ver algo mais nobre e positivo do que aquilo que estás a fazer. Portanto, parabéns e boa sorte, João. Obrigado. E pronto, olha, da minha parte agradecer aqui já estamos aqui juntos há quase 2 horas, portanto estamos a 1h05 a gravar, o resto foi a conversar. Estava difícil largarmos a conversa para começar a gravar. Muito obrigado por seres aqui amigo, por apoiares sempre aqui desde o início, por estar sempre aí desse lado, e mais uma vez aqui no projeto também com as tuas ideias e com a tua visão, que realmente é diferenciada, levarmos aqui este projeto para a frente. Muito obrigado. Para quem está aqui desse lado, vai ser aqui o início aqui de uma jornada de sofrimento. Eu acho que estou preparado para sofrer. Acho que é sempre o mais importante, é nós realmente estarmos mentalizados que vamos passar mal, mas eu também não quero, tenho aqui este meu orgulho dentro de mim, não quero falhar contigo, não quero falhar com a Jéssica, nem com o meu treinador, nem com as pessoas que vão apoiar aqui o projeto. Portanto, vou dar aqui também o meu melhor, e daqui a 16 meses cá estaremos para ver como é que as coisas correram. Tiago, muito obrigado. Obrigado, eu. E a vocês que estão aí desse lado, muito obrigado também. Pois é, caros amigos, chegámos aqui ao fim de mais um episódio do podcast de Costas para a Plateia. Não fiquem tristes, brevemente há mais. Se por acaso ainda não seguem o projeto no Instagram, sigam, está aqui nos comentários aqui deste episódio, e é lá que eu vou lançando todas as novidades e também a calendarização dos episódios do podcast. Se por acaso nos ouvem e veem aqui através do Spotify, já sabem, deixem aqui uma notinha generosa. Se for no telemóvel, usem o vosso dedo. Se for no computador, usem o rato. Metam aqui uma notinha bem generosa, aqui os 5 estrelas, porque isso ajuda-nos a chegar cada vez mais a mais pessoas. Se nos ouvem e veem aqui através do YouTube, já sabem, subscrevam o nosso canal. É muito importante para nós chegar a cada vez mais pessoas, ok? E deixo então aqui o meu grande agradecimento a todos vocês que estão aí desse lado, que vão dando o vosso feedback. Já sabem, podem sempre entrar em contacto connosco
através das nossas redes sociais, através também do nosso site, tem lá os nossos contactos. E já sabem, continuem desse lado, este é o podcast das boas pessoas e fiquem sempre connosco, de costas para a plateia.